depende da afinidade humana. Se a gente não tiver afinidade com a pessoa que está pregando, fica muito difícil para a gente aceitar o Evangelho. Vocês sabiam disso? O Evangelho é o poder de Deus. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, mas o Evangelho depende da afinidade humana. A gente tem que se afinar, a gente tem que confiar, a gente tem que ser amigo para poder a gente ter coragem e vontade de ficar junto. Então, sabe por que a gente come junto? Traz sopa para comer junto? Menino, para quem não estava aqui ontem, a sopa debaixo de chuva foi show, não foi não? Pois é. Vocês sabiam, gente, que ninguém convida estranho para comer? Ninguém faz uma festa de aniversário e vai lá para a BR para convidar os caminhoneiros para comer. Ninguém faz isso. Quando a gente faz uma festinha, quem é que a gente convida? Os amigos, os parentes, os vizinhos, os colegas dos filhos da gente. Porque comer, a família, é verdade, porque comer é uma coisa que a gente gosta de fazer com quem a gente gosta. Então é por isso que a gente inventa essas coisas, porque a gente quer ficar próximos e a gente quer ser amigo. Depois de todo esse tempo que nós estamos aqui juntos, vale a pena a gente conversar uma coisinha. Então vamos conversar um pouquinho antes da mensagem. A mensagem hoje é bem curtinha, é muito importante da palavra de Deus. Por que devemos conversar com vocês? Por quê? Porque uma coisa é pregar o Evangelho. Tem muitos pregadores por aí pregando o Evangelho. Outra coisa é viver o Evangelho. Eu vou perguntar sem medo da resposta. Né? E eu quero que vocês sejam sinceros. Nós estamos pregando o Evangelho ou vivendo o Evangelho? Quem acha que nós estamos vivendo o Evangelho, levante a mão. Pois é, pregando e vivendo. Porque o Evangelho é partilha, o Evangelho é solidariedade, o Evangelho é perdão, o Evangelho é confiança, é reconciliação, é respeito. Sabe o que foi que uma pessoa me disse hoje? Eu fiquei triste. Hoje eu encontrei uma pessoa lá no centro, em frente ao Banco do Brasil, e ele disse assim: como é que está lá o trabalho do Evangelho? Eu digo, não está tão bom. Nós estamos lá na frente de Zacarias, fazendo um evangelho bom demais. Ele disse, vocês estão na frente de Zacarias? Eu disse, estamos. Com um público de 30 a 40 pessoas. Ele disse, naquele lugar ali. Eu disse, aquele lugar ali o quê? O que você quer dizer com isso? Eu disse, porque o povo ali, sei não, como é que você tem coragem de ir com a sua igreja para ali, para aquele lugar? Eu disse, o pessoal dali é do mesmo jeito do pessoal de todos os lugares. E todo esse tempo que nós estamos aqui, gente, desde setembro, faz 4 meses que nós estamos aqui com vocês. E cada vez a gente gosta mais daqui. Por quê? Viciado, drogado, ladrão, prostituta e bandido tem em todo canto. Droga tem em todo canto. Pecado tem aonde eu tiver, tem pecado. Todos nós somos pecadores, gente. Então o Evangelho é para a gente pregar, mas é para a gente viver. E por isso a gente faz essas promoções todas, para que vocês se sintam à vontade para ouvir o Evangelho. Porque nós estamos misturados com vocês sem medo. Gente, se a gente tivesse medo, a gente não estava aqui não. Tem gente que tem medo das pessoas. E eu acredito que esses que têm medo são pior do que os outros. Medo de quê? Pois é, medo de quê? Porque pecado e problema tem em todo canto. E lá na Bíblia diz, 1 Coríntios, diz que aquele que está com Deus se aproxima das pessoas. Se aproxima das pessoas. E para que vocês venham para ouvir o Evangelho, é preciso a gente ter um jogo de cintura, é preciso a gente ter serviço, é preciso a gente ter amor, é preciso a gente investir tempo. Vocês estão vendo que isso é o Evangelho na prática? Jesus, lá em Mateus 25, diz que quando Jesus vier, lá no grande julgamento, você pode abrir a palavra de Deus e ler. Jesus diz assim,
Naquele dia ele vai separar os bons dos maus. Aí sim, ele vai separar os bons dos maus. Assim como um pastor separa os cabritos das ovelhas. E ele vai colocar um grupo à sua direita e o outro à sua esquerda. E ele vai dizer aos que estiverem na sua direita: venham, benditos do meu Pai, tomar posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me deste roupa. Estava enfermo, vieste me visitar. Então, Jesus fica com fome hoje, com sede e sem roupa e doente? Não, porque Jesus está lá no céu. Quem é que fica assim? As pessoas que estão perto de nós. Então, servir a Deus é servir as pessoas. Agradar a Deus é procurar agradar as pessoas. E nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui para ser amigo de vocês, para que vocês escutem o Evangelho e deixem o Espírito de Deus trabalhar na mente de vocês. Porque pecadores todos nós somos. Tá certo, gente? Então vamos para a mensagem de hoje. Eu gostaria que as professoras das crianças levassem as criancinhas para aquele momento. E aqui tem uma sacola para elas. Olha aí se é aquela... Qual é a sacola? Não, essa daí não. Acho que... Veja se essa daí que tem pipoca. Essa daí que tem pipoca. É? Pronto. As crianças pequenas vão para lá e os adultos ficam aqui porque a gente vai agora estudar a palavra de Deus. Né? Estudar a palavra de Deus. Pode se sentar, a irmãzinha ali. Pode se sentar, ó, tem cadeira aí ao lado de Lenice. Pode se sentar. Nós já falamos de vários assuntos e hoje nós vamos entrar num assunto muito importante. Vou levar ele para lá, vou levar a criança para lá. Vocês podem ficar e aprender, gente. Certo? O irmão vai desligar uma luz aqui, ou as duas, pode até desligar as duas. Hoje nós vamos entrar num assunto muito importante. Fica bom assim, não fica? Porque nós vamos ler no telão. Não vamos abrir a Bíblia aqui, fica a letra miudinha da Bíblia, e nós vamos ler no telão. Então, vamos orar para a gente estudar a palavra de hoje. Vamos orar. Não, tá bom. Essa dali não incomoda não. Deixa lá, deixa essas. Vamos orar para a gente estudar a palavra de Deus? Oremos. Pai bondoso que está nos céus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por esses amigos que estão aqui. Esse público, Senhor, é o mesmo público desde a primeira noite. São as mesmas pessoas que vêm aqui, não é por causa de uma vasilha de plástico, nem por causa de uma sacolinha, uma cestinha básica. Elas vêm aqui porque elas gostam da palavra, elas vêm para ouvir a palavra, elas vêm para aprender do Senhor. Somos todos pecadores. Somos todos cheios de defeitos. Nós sabemos que o Senhor é santo, justo e perfeito. Mas é um Deus de amor que se importa com cada um de nós. Obrigado. E hoje nós vamos entrar num assunto importante. Essa semana toda nós temos assuntos importantes, mensagens que mudam a nossa vida. Que o teu Espírito Santo opere na mente de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós vamos entrar num conjunto... um assunto que fala do conjunto das leis de Deus. Porque todo lar bem-sucedido tem regras, tem limites, tem horários, tem leis. Toda cidade tem suas leis. Todo estado tem suas leis. Todo país tem suas leis. E Deus tem suas leis. Tem mais de 600 leis na Bíblia. E nós aprendemos a estudar essas Bíblias colocando elas em grupos. Nós resumimos todas elas, as 613, em 4 grupos. E nós pretendemos a qualquer custo passar para vocês esses assuntos sobre as leis. Porque todas as leis que são para a nossa defesa, para a nossa proteção, para a nossa segurança, elas são boas. São leis boas. E as leis boas, elas são fundamentadas na Bíblia. Todas as leis que nos protegem,
Todas as leis que são para nossa segurança, elas têm fundamento na Bíblia. Deus é o autor de tudo que é bom. Diga amém. Amém. Tudo que é bom vem de Deus. Então, muitas pessoas não gostam das leis, né? Especialmente a lei de trânsito. Mas você imagine, se não fossem as leis do trânsito, quanto maior seria o número de acidentes e de mortes no trânsito. Então, o semáforo é para a nossa proteção, o cinto de segurança é para a nossa proteção, o capacete é para a nossa proteção. As pessoas não gostam de capacete, mas o capacete já livrou muita gente da morte. Pessoa que cai em alta velocidade e bate com a cabeça num paralelepípedo sem capacete, já era. Eu já vi uma pessoa que caiu ali em frente, lá na rua da pista, e os pedaços do juízo, da massa cefálica, espalhou-se na pista, assim. Não tem como a nossa cabeça resistir a uma pancada grande, um impacto profundo numa pedra, gente. O capacete faz parte da proteção para as pessoas que andam de moto. E a maioria das pessoas não gosta. Tem gente que bota o capacete aqui sem abotoar. Tem gente que anda com o capacete no braço. Porque as pessoas são rebeldes. Nós somos rebeldes. E as leis que os homens fazem para a nossa segurança, elas são fundamentadas nas leis de Deus. E nós vamos hoje começar esse estudo, que vai ter 3 dias nesses estudos sobre a lei. Vamos lá. As leis são dadas não para impedir a liberdade saudável, mas para dar segurança e paz. Por exemplo, olha, digamos que você tem um transporte e vai aqui no trânsito. Aí tem uma blitz. E você encontra algum amigo e o amigo diz, olha, está tendo uma blitz ali no sinal. Está tendo uma blitz. Se você tiver com o seu transporte em dia, com documento em dia, e tiver com habilitação, e vestido de forma adequada, você deixa de ir por causa de uma blitz? Pois é. Então, as leis existem para a nossa proteção, não é para tirar a nossa liberdade. Agora, se você anda numa motinha ré que não tem documento, se você não tem habilitação, se você está descalço, está quase sem roupa, tem uma blitz, você vai com uma pessoa atrás e outra na frente. Você enfrenta a blitz? Pois é. Volta na mesma hora, gente. Então, essa ilustração é muito simples, mas é para que todos entendam a importância de a gente estar de acordo com a lei, porque a lei é boa, a lei é para o nosso bem. Vamos lá. Ela nos oferece segurança e paz. Então, dividimos todas as 613 leis, vamos estudar elas em 4 grupos, e esse é o primeiro grupo. O grupo chamado Leis Civis. As leis civis são encontradas na Bíblia, ali no livro de Êxodo, lá está a referência bíblica, livro de Êxodo, capítulo 21 e capítulo 22. Lá tem detalhado vários tipos de leis, que são leis de proteção às pessoas. E eu queria ver se Davi consegue colocar o texto ali, de Êxodo 21, versículo 33, diz assim, olha, isso aqui está na Bíblia, gente. Isso aqui é um princípio que está na Bíblia. Faz parte das leis civis que Deus deu ao povo lá no passado. Olha, se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela caiu um boi ou um jumento, caiu um animal do outro, o dono da cova, a pessoa que cavou o buraco, vai pagar o dono do animal o dinheiro, o valor, restituirá. Mas o animal que morreu pode ser seu. Ou seja, digamos que você cavou uma fossa e não cobriu, não botou os paus em cima. Aí veio uma vaquinha, a vaquinha caiu no buraco. Você que fez o buraco. Olha o que a Bíblia diz. Você vai pagar o dono o valor da vaca. Agora, você pode ficar com a vaca. Siga aí, Davi. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, 2 bois brigaram lá no campo, lá no pasto, e um boi matou o outro, então se venderá o boi vivo
E o dinheiro dele se repartirá igualmente e também o morto se repartirá igualmente. Bom, o meu boi brigou com o boi de Edilson. 2 bois valentes brigaram. O boi de Edilson matou o meu boi. E agora? Agora o vivo é dividido e o morto também. Isso para quê? Para que o povo vivesse em harmonia, para que o povo vivesse em paz. E mais, Davi, se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal, por um boi pagará 5 bois. Olha, cuidado, porque se você roubar um boi, você vai pagar com 5 bois. Agora, se a pessoa tem que pagar com 5 bois, ele vai meter a cara a roubar um? Isso é para que o povo obedecesse, vivesse em paz, respeitasse o que era do outro. E se roubasse uma ovelha, tinha que pagar com 4 ovelhas. Então as pessoas não iam roubar, porque tinha punição. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Essa lei está na Bíblia. Isso aqui era para que o povo não tirasse a vida do outro. Mas se o outro arrombasse a casa e o dono da casa em defesa matasse o ladrão, o dono da casa era isento de culpa. Gente, essas leis, elas foram modificadas pela Constituição de cada país. Mas essas leis civis ainda existem. Sabe que elas existem? Se uma pessoa entrar na sua casa sem a sua permissão, arrombar a porta e entrar na sua casa, é crime ou não é? A pessoa pode pular seu muro, arrombar sua porta e entrar na sua casa sem sua permissão? Então, as leis civis foram abolidas na cruz? Não, elas foram modificadas, alteradas, adaptadas, digamos, a palavra não certa, é adaptada. As leis civis que estão na Bíblia, elas foram adaptadas a cada constituição de cada país, mas não foram abolidas. Elas permanecem até hoje. Quem entendeu? Levanta a mão. Lei civil existe até hoje. Certo? Aí novamente continua das leis civis, né? Continua das leis civis. Pode passar, Davi, é só das leis civis ainda. Eles já entenderam que as leis civis existem na Bíblia, existem nas constituições de cada país e não foram abolidas. Essas leis valem até hoje, só que elas são adaptadas aos dias de hoje. Agora, tem outro grupo de leis. Nós encontramos e estudamos na Bíblia as leis cerimoniais. Nós encontramos em Levítico, capítulo 1, do 1 até o 4, que esse conjunto de leis se referiam aos rituais praticados no santuário. Vocês se lembram que Davi pregou sobre isso aqui, e Eduardo também, sobre um cordeiro que era sacrificado, e o cordeiro morria no lugar do pecador, e o sacerdote aparava o sangue e colocava lá no altar do santuário, e o pecado do pecador era simbolicamente transferido para o cordeiro, e o cordeiro morria no lugar do pecador. O pecador continuava vivo, pecando o ano todinho de novo. E quando Jesus morreu na cruz, esse processo todo que acontecia no santuário deixou de valer. Porque quando João Batista viu Jesus lá no Jordão para ser batizado, que Jesus foi ao Jordão para ser batizado, João Batista apontou para Jesus, chamou a atenção do povo e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeirinho, filho de ovelha, era só um símbolo. E agora veio o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E aí não precisa mais matar cordeiro. Essas leis do santuário, gente, que estão em Levítico 1 a 4, nem precisa a gente ler, porque se vocês quiserem, vocês lêem na Bíblia. Lá diz sobre o altar, sobre o tipo de oferta. Tinha que ser um animalzinho sem defeito, macho, ou cordeiro, ou novilho. Era uma oferta feita com reverência, com confissão do pecado. Todo aquele ritual apontava para o futuro. E as pessoas no Antigo Testamento, eu lembro que foi Davi que pregou, Davi disse: as pessoas no Antigo Testamento eram salvas pela graça de Cristo que viria no futuro. Como era que eles acreditavam? Por causa do ritual do santuário. E nós hoje também somos salvos pela graça.
Só que a graça de Cristo, que já veio, que já cumpriu, que isso aqui tudo foi abolido na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, gente, ele cumpriu todo esse conjunto de leis cerimoniais que se referiam ao santuário. Foi cumprido lá na morte de Cristo. Vocês compreenderam? Quem compreendeu? Levanta a mão. Compreendeu, Raimundo? As leis, hoje ainda se mata cordeiro para perdoar pecado. Quando você peca, você precisa levar um cordeirinho para matar lá na igreja. Não existe mais essa lei. Essa lei morreu, foi cancelada, foi descartada, venceu. É as leis do santuário. Esse santuário foi Deus que mandou fazer. Era uma espécie de evangelho para uma realização que estava no futuro. E agora para nós isso aqui é uma coisa do passado. Não vale mais. Não vale mais. Essas leis do santuário, essas leis cerimoniais foram abolidas na cruz. Este conjunto de leis não valem mais em lugar nenhum do mundo. Passou, vamos lá. Aí vem outro conjunto de leis. Leis de saúde. As leis de saúde nós encontramos em Levítico 11 e em Gênesis 7, onde fala lá no dilúvio, desde o início da história. Gênesis 7. E as leis de saúde falam do bem-estar do ser humano. É para o bem do ser humano. Aí, os textos bíblicos que nós temos, que provam que Deus se preocupa com a nossa saúde, eles estão valendo até hoje. Em Levítico capítulo 11, se você quiser ler em casa na Bíblia, você pode ler. Lá Deus diz, Levítico 11, diz assim: digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes os que vocês podem comer. Gente, a gente não pode comer todos os animais. De todo tipo de animal, a gente não pode. Por quê? Deus disse ao povo: todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois, e que rumina, esses vocês podem comer. São animais limpos. Mas dos que ruminam, ou dos que têm casco dividido, são estes os que vocês não podem comer. O camelo que rumina. Aí tem uma lista, ele dá uma lista de animais que não devemos comer a carne. Então, essas leis da saúde, gente, vocês acham que essas leis da saúde, elas foram abolidas, elas não vencem, não valem mais, ou elas estão valendo até hoje? Eu pergunto, se uma pessoa que não é cristão, se uma pessoa que não crê na Bíblia, que não crê em Jesus, se ele colocar em prática as leis da saúde, ele vai ter saúde, sim ou não? Sim, porque a nossa estrutura física é a mesma desde o princípio. Nós somos pó da terra, mais fôlego de vida. Não interessa se é japonês, se é italiano, se é brasileiro, seja quem for. Se crê em Deus, se não crê, se lê a Bíblia, se não lê, se obedece ou desobedece, não interessa. Se colocar em prática as leis da saúde, o resultado é saúde. Sabe por que todo mundo está doente? Porque hoje todo mundo está doente. Nós estamos doentes porque nós desobedecemos as leis de saúde. Certo, irmãos? Aí tem outro conjunto de lei, que é a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Essa lei, nós vamos estudar ela amanhã, certo? Nós vamos estudar essa lei amanhã. Porque essa lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos, que eu acho que é a lei que todo mundo conhece, essa lei que todo mundo conhece, nós vamos estudar amanhã em detalhe os mandamentos de Deus. Agora, desde já, para deixar vocês com a curiosidade para o assunto de amanhã, eu pergunto: gente, a pessoa que é casado, o homem casado, ele se importa se a sua mulher ficar com outro homem? As mulheres, elas se sentem incomodadas quando o marido tem outra namorada? Pois é, sabe onde é que está o fundamento disso? Na lei de Deus. Se a lei de Deus não existisse, ninguém ia se importar com nada. Ia viver como animal, certo? Para os animais a lei não existe. Para nós a lei existe. Agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Gente, se nós que somos pecadores, nós queremos que o outro nos respeite,
Por que Deus não tem o direito de ser respeitado? Vocês entenderam por que a gente tem que estudar isso? Isso é muito importante. Nós temos que estudar, nós temos que abrir nosso coração para entender e aceitar que Deus merece nossa obediência. Deus merece nosso respeito. Porque uma pessoa se casa, aí ele quer que aquela pessoa seja fiel a ele. Agora não quer ser fiel a Deus. Você quer que seu marido lhe ame e lhe respeite, mas você quer obedecer, amar e respeitar a Deus? Então, o bem que vem de Deus é uma corrente, gente. Se eu quiser ter paz na minha vida, se eu quiser viver em paz com a minha família, se eu quiser ser curada das mazelas que eu consegui arranjar durante a vida toda, eu preciso pegar a minha vida e encaixar no projeto de Deus. Quem entendeu, levante a mão. Vocês entenderam, gente? Qualquer noite aqui eu vou falar um negócio que ninguém fala em canto nenhum do mundo, e eu vou falar aqui. Porque no dia que eu falar esse negócio, que eu vou falar aqui, qualquer noite, vai cair a ficha assim, na cabeça de todos vocês. Vocês vão entender uma coisa que talvez tenham dificuldade até hoje. Gente, o que Deus quer é que a gente viva bem, é que a gente fique em paz. E se não tiver ordem na sua casa, todo mundo vai estar em confusão. Se não tiver limite, se não tiver ordem na sua casa, todo mundo na sua casa vai ficar em confusão. Se os pais, mães e pais, não tiverem autoridade e amor com os filhos vão começar a mandar nos pais, vai começar a virar bagunça. Se as crianças em casa é quem manda nos pais, quando eles chegam na escola, a escola vira uma bagunça. Manda nos professores. E esses meninos que não aprenderam a obedecer em casa, que não aprendem na escola, eles crescem e viram bandidos. Eles não respeitam nada, eles trepam na vida, eles sofrem muito mais que os outros. Apanham, vão presos. E não são felizes. Por quê? Porque longe de Deus não existe felicidade. A gente só fica em paz se a gente aceitar os projetos de Deus, o plano de Deus. E nós vamos estudar esses 3 dias dessa semana. Íamos começar ontem, não deu certo, começamos hoje. Estudando os assuntos sobre as leis de Deus. E amanhã nós vamos estudar especificamente a lei moral de Deus, que é a lei que reflete o caráter de Deus. E eu gostaria que amanhã vocês não faltassem. E se for possível, tragam um amigo para ouvir essa mensagem. Porque a nossa paz, a segurança que nós temos, a confiança que nós temos, a certeza que nós temos, tudo que faz de nós pessoas felizes, depende da nossa aceitação à vontade de Deus. Deus é aquele pai que repreende, corrige, porque ama. Quando a pessoa tem um filho que é rebelde, a mãe que tem um filho rebelde, ela se preocupa muito mais com o rebelde do que com os obedientes. Porque meia-noite, os filhos obedientes estão em casa. E o rebelde está no meio do mundo. E com quem é que a mãe se preocupa? Com o que está no meio do mundo, sujeito aos perigos da noite. Então, gente, muitos pregadores dizem que o amor de mãe e pai é a coisa que mais se parece, mesmo de longe, com o amor de Deus. Deus não quer tirar a liberdade de ninguém. Deus quer dar a liberdade. E a gente só é livre quando a gente pode escolher. E aqui está o direito para a gente escolher o que é bom. Diga amém. Amém. Quem vem amanhã, levanta a mão. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos ficar em pé? Vocês vão gostar de conhecer essas verdades. Vocês vão amar essas verdades. Vamos orar. Querido Deus, Pai que está no céu, nós começamos hoje, Senhor, uma série de estudos sobre as leis que estão na Bíblia. E nós ficamos maravilhados com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia sobre nós, com a graça que o Senhor oferece aos pecadores. Todos nós aqui, Senhor, somos pecadores. Mas o Senhor está mostrando para nós um caminho seguro. Abençoe todos os nossos amigos que estão aqui. E os que porventura estejam ouvindo lá na calçada da sua casa. Para que aonde este som da Tua palavra chegar, chegue esperança, chegue cura, chegue alívio, chegue paz. Abençoe essa casa de Edmilson e Odete. Abençoe Odete, especialmente a sua saúde. E que a mente de cada um esteja aberta
para receber as maravilhas do Evangelho. Porque nós, Senhor, somos falhos. Tudo que a gente faz é imperfeito. Nada que a gente faz é completo. Mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Portanto, Senhor, cobre esses amigos de bênçãos. Sim, Que eles possam ir para casas protegidos, Senhor. E como a tua palavra diz, a sua casa também seja salva. Amém. Porque a Bíblia diz, creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa. Amém. E que nós nos despedimos agora até amanhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa